Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um programa aqui do canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Uma satisfação, uma alegria estarmos aqui novamente nessa manhã de sábado. Excepcionalmente, tivemos aí que abrir esse horário para tratarmos de um assunto deveras importante. Todos aqui sabem que um dos nossos objetivos aqui no canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita, é justamente tentar colaborar para uma divulgação doutrinária mais responsável, mais em consonância com os objetivos do Espiritismo, isto é, da doutrina espírita. E temos aí dado nossa humilde colaboração para com o movimento, na medida em que sugerimos determinados estudos sobre alguns assuntos, né, que se encontram principalmente em obras mediúnicas, né, teses errôneas que andam pervagando pelo movimento espírita já há anos, né, que já foram mais do que desmentidas pela ciência, né, desmentidas já pela lógica, pela razão, pelo bom senso, e inclusive desmentidas pela própria doutrina espírita. E hoje, né, fazemos aqui mais uma conclamação, principalmente para as pessoas, né, que obviamente têm toda a liberdade, mas que deveriam pensar um pouco antes de se deixar levar por alguns indivíduos que não estão compromissados verdadeiramente, por vezes, com a doutrina espírita. O que se tem visto cada vez mais é um comprometimento não com a divulgação doutrinária séria, mas sim com a questão meramente financeira. É por isso que o nome do estudo de hoje, o título do estudo de hoje é Divulgação ou Monetização? Quais os limites éticos do divulgador espírita? Então, isso é para a gente refletir, inclusive ao longo do nosso estudo de hoje, que eu pretendo que não seja muito longo, nós vamos demonstrar aqui, mostrar para vocês algumas coisas um tanto estranhas que nós notamos em determinados canais. O que, obviamente, poderá demonstrar que o objetivo de alguns indivíduos que se dizem divulgadores espíritas não é com a divulgação séria, e sim com objetivos meramente financeiros. Porque, pessoal, desde o advento do YouTube, que aliás é uma excelente ferramenta, nós inclusive, né, utilizamos o YouTube aqui, não se trata de condenar o YouTube, muito pelo contrário, a questão é a utilização ou a má utilização desta ferramenta. Que o YouTube realmente possibilitou que estudos como esse que nós fazemos possam alcançar um número muito maior de pessoas. Na minha época, quando não tinha YouTube, a gente tinha que quase que bater a porta de centro em centro para divulgar livro, para divulgar um estudo, né, uma palestra especial. As coisas às vezes era tudo na base da amizade, né, do jeitinho. Ah, porque você tem que falar com fulano para ele te deixar entrar lá, etc, etc. Aliás, existe muito isso no movimento espírita, né? Quer dizer, as pessoas estão mais comprometidas com ir com amizades ou ir com a cara de fulano ou cicrano do que propriamente com a temática espírita, né? Mas, enfim, então o YouTube e as redes sociais meio que acabaram com isso, né? Possibilitaram a todos a terem voz, né? Inclusive na própria divulgação do espiritismo. E claro, como toda e qualquer coisa, como toda e qualquer ferramenta, pode ser utilizada de uma maneira ruim, de uma maneira negativa, de uma maneira irresponsável. E o que, infelizmente, nós mais temos visto são pessoas, né, que utilizam de maneira irresponsável essa ferramenta do YouTube, das redes sociais, né, no que tange àquilo que eles chamam de divulgação doutrinária, mas como nós vamos ver aqui, parece que não é bem isso. Tá? Inclusive, é bom que nós digamos que há muitos canais sérios, há muitos divulgadores compromissados, né, que não objetivam
ganhos financeiros. Claro que, por vezes, a monetização ela é muito útil. Por exemplo, nós temos o programa Polêmica Espírita, que é lá pela Rai TV, a Rede Amigo Espírita, certo? O dono desse canal é o José Aparecido. O José Aparecido, nós já encontramos com ele em vários pontos do país. Ele é de São Paulo, nós já ouvimos em Curitiba, filmando, nós já ouvimos em Juiz de Fora, enfim, em vários lugares. E ele precisa de recursos para fazer essas viagens, para fazer essas transmissões. Não tem como ele tirar do bolso. Porque, além da passagem de avião, ou de ônibus, ou de carro, ele leva equipamento. Às vezes, equipamentos são pesados. Tem que ir, né, numa mala, aí dá excesso de bagagem. Enfim, tudo isso, pessoal, depende de dinheiro. Então, perceba que a monetização, ela não é de todo negativa, né? Não se trata disso, mas como que essa monetização é utilizada e com que fins, né? Quer dizer, o que nós temos aí? Diferentemente do Zé Aparecido, que utiliza esse dinheiro para promover a divulgação do espiritismo através dos eventos que ele presencialmente tem que estar, das viagens, dos gastos com hotel, etc., nós temos indivíduos que não prestam nenhum serviço relevante e, obviamente, estão se utilizando dessa monetização apenas para o seu próprio benefício. E o pior, que se pelo menos estivessem prestando um serviço de boa qualidade no que tange à divulgação doutrinária, não o fazem. Como vocês vão ver aqui daqui a pouco, nós vamos ver, né, que tipo de trabalho vem sendo aí tão visto pela maioria das pessoas. E isso, obviamente, pessoal, tem um reflexo negativo. Por quê? Porque essas pessoas aprendem coisas completamente equivocadas, antidoutrinárias, né? Sensacionalistas, fantasiosas, sem base científica, sem base na lógica, na razão, enfim, no bom senso, tudo aquilo que o espiritismo prima por ser. E aí, obviamente, essas pessoas acabam tendo do espiritismo uma ideia completamente equivocada, completamente deturpada, desviada completamente dos rumos da doutrina espírita. Né? Bem, então nós vamos mostrar para vocês, e inclusive informar para vocês, como é que funciona a questão do YouTube, tá? Para que vocês entendam e possam, quando eu mostrar para vocês essas informações, entendam, saibam interpretá-las, tá? Mas antes disso, vamos dar aqui um bom dia, né, àqueles que já estão aqui conosco. Temos aqui o nosso querido Paulo Neto, que compartilha conosco a bancada virtual do Polêmica Espírita, um dileto amigo, um grande amigo. Mesma coisa para Shirley Siqueira, sempre aí divulgando, né, fazendo a sua parte, porque todos nós somos divulgadores. Se você fala de espiritismo com uma pessoa, você já está ocupando ali o cargo de divulgador, né? A posição de divulgador. Né? Então, todos nós temos que colaborar, mas de uma maneira responsável, de uma maneira séria. É isso que a gente está conclamando que essas pessoas façam e também que se privilegie os trabalhos sérios e não os que não são tão sérios, né? Ou que não são nada sérios. Mas vamos lá, temos aqui também a Fernanda Linhares, sempre aqui conosco também. Cláudia Isadora, desejando aí bom dia a todos, diz que conseguiu pegar ao vivo, que bacana. Maria da Luz, também aqui com a gente, seja bem-vinda. Cristina Torres, também seja muito bem-vinda, essa família que está crescendo aqui do canal, Arthur Azevedo, Difusão Espírita.
Temos aqui o Jorge Matos, né? Que ele já dispara aqui, ó. Olhei no site Social Blade, o canal só de Valdo, fatura de 5 raízes, que nós vamos falar hoje. 5,8 mil a 92 mil dólares ao ano, mas acredito que ele use para ajudar a mansão no caminho. Exatamente, né? Então, quando a gente vê claramente a destinação do dinheiro, a coisa muda de figura, né? Principalmente quando essa destinação é positiva, né? Para uma obra de caridade, para a própria divulgação, como faz José Aparecido e outros canais de grande porte que transmitem várias lives, né? Vários estudos. Aí a coisa muda de figura, né? E, obviamente, sem descuidar do mais importante, que é a qualidade. Porque também tem muita gente abrindo obra social aí para justamente ter um motivo para falar bobagem. Nós já falamos disso aqui no canal, né? Das médicas médiums da vida, né? Abre lá um local lá de assistência, inclusive com vacinas feitas por ETs, né? Mas é uma obra de assistência social. Então, isso acaba conferindo a ela, e muito espertamente, essa autoridade, né, de poder estar fazendo essa roda da fortuna girar. Maria da Luz aqui também dizendo, interessante tema para reflexão no momento, com certeza, pois estamos perdendo a referência de movimento espírita. Exatamente. Quem se conta aqui também é o Aglai Luz Mosqueira. Bom dia a todos. É você também, Arthur. Bom dia, Aglai. Uma satisfação ter você aqui. Bem, então vamos lá. Vamos então dar prosseguimento. Como dissemos, não queremos que essa live seja muito longa. Bem, vamos entender como é que funciona, né, o YouTube. Não é difícil de entender, eu acho que a maioria de vocês entende, né, que o seguinte, né, a partir do momento que um canal alcança 1.000 inscritos e um determinado número de horas, né, de transmissão, ele passa a ser monetizado pelo YouTube. Isso se você decidir por essa monetização. Você tem a escolha de monetizar o canal ou não, tá? Não é uma coisa obrigatória. E aí, a partir do momento que você monetiza, eu acredito que, né, apareçam aí as propagandas e tudo, e é através dessas propagandas que o YouTube recolhe o dinheiro para, então, repassar para os produtores de conteúdo, tá? E, obviamente, para a manutenção da plataforma e os lucros do dono ou dos donos da plataforma chamada YouTube, certo? Bem, e como que ocorre essa remuneração do dono do canal? Através do número de visualizações. Quanto mais visualizações tiver o canal, né, maior será a sua monetização, maior vai ser o dinheiro que cairá na conta, né, daquela pessoa, do dono do canal, em determinada data, né? O dinheiro, acho que vem dos Estados Unidos, né? E aí tem um banco intermediário que faz a operação para cair, então, na conta da pessoa, certo? Então, para isso, a pessoa tem que dar um número de conta, tem uma burocracia lá, tá? O nosso canal não é monetizado, tá? Então, dependente do número de visualizações, né? Não vai alterar em nada na minha conta corrente, tá bom? Bem, eu ia falar alguma coisa. Tá. Em relação ao Social Blade, tá, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Existe um site chamado Social Blade, né? Social Blade, que se escreve, né? Mas é em inglês, então é Social Blade, quer dizer, lâmina social, algo assim na tradução, em que a gente pode acompanhar não só os números do nosso próprio canal, como também os números de outros canais, tá? Essa ferramenta existe porque existe competição, uma certa competição entre os canais, tá?
não estou falando só dos canais espíritas, estou falando de todos os canais, tá? Estou aqui abrangendo tudo. E por quê? Porque, por exemplo, se eu estou na linha falando, falando de esporte, se eu abro um canal de esportes, eu quero saber mais ou menos se a minha métrica está compatível com os outros canais. Então, eu vou ver lá a minha concorrência, digamos assim, meu canal concorrente, para ver se a métrica dele está acima do meu, se está abaixo do meu, se está no mesmo nível, se eu estou no mesmo nível dele. Tá? É assim que ocorre, porque é um grande mercado, né? O objetivo de cada canal é ser o maior no seu segmento. Tá? Isso eu estou falando segundo a visão daqueles que querem ganhar dinheiro com o YouTube. Tá? E é aí que entra um determinado número de pseudo-divulgadores que, na verdade, não estão preocupados com a divulgação. Eles estão preocupados com essa competição e com esses números, com essas métricas. Perceberam? Eu, por diversas vezes, já agradeci a vocês pelo crescimento aqui do canal, pelo crescimento no número de visualizações, mas é pela satisfação de verificar que o nosso conteúdo está atingindo mais pessoas, que as pessoas estão gostando, que elas estão recomendando. É claro que o Arthur aqui, Azevedo, não vai querer, vai chegar aqui hipocritamente e vai dizer: olha, pessoal, eu ficaria muito feliz em falar apenas para 2 pessoas. Claro que 2 pessoas já é um número bacana, afinal de contas, são 2 pessoas. Mas quanto mais pessoas a gente alcançar, melhor ainda. Então, é uma lógica muito simples. Nós não estamos preocupados aqui em dinheiro nenhum, temos a nossa profissão, não é o nosso ganha-pão. Tanto é que, geralmente, os horários com que nós fazemos as lives são horários fora do horário comercial. Né? Fazemos o quê? 8 horas da noite, 9 horas da noite. Né? Porque as pessoas, né, eu, como a maioria das pessoas, têm as suas profissões e não fazem do espiritismo um meio de vida. O que qualquer espírita novato sabe que é errado. Não é só o médium que não deva ganhar dinheiro. Ninguém deva ganhar dinheiro com o espiritismo. Né? A não ser que seja, obviamente, por exemplo, eu monto uma editora de livros espíritas. Claro que essa editora, ela tem que funcionar conforme o mercado, ela tem que ter um lucro para sobreviver e para ter um reinvestimento, pagar funcionário, porque nada se faz de graça. Aí uma coisa completamente diferente, você monta ali uma coisa que precisa, né, que haja recursos para se manter vivo, né? Então, pessoal, a gente tem que ter esse cuidado, né, de saber as situações. Mas a questão é, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, quais os limites éticos do divulgador espírita? Será que ele tem que fazer isso meio de vida? Né? Será que ele tem que se preocupar mais com o dinheiro do que com a qualidade? É isso que a gente está aqui querendo chamar a atenção. Né? E a da nossa responsabilidade enquanto divulgadores e também enquanto telespectadores ou espectadores ou internautas, né? Será que nós, à medida que ficamos dando corda, assistindo esses canais, não estamos alimentando esse monstro da má divulgação doutrinária? Porque nós estamos vendo aí, qualquer pessoa um pouco mais enfronhada no movimento espírita sabe a bagunça que está. Quantas ideias completamente malucas, eu tenho mostrado aqui no canal, andam aparecendo por aí. Principalmente em função de obras mediúnicas e completamente equivocadas, né? E indivíduos completamente treslocados. Não temos visto aí a questão do indivíduo que se diz a reencarnação de Allan Kardec, os absurdos que ele diz e faz? Né? Então a gente vê que a coisa está realmente, o movimento espírita está perdendo a mão, porque mesmo esses indivíduos não sendo acolhidos pelo movimento espírita,
eles se utilizam do espiritismo. Eles citam o próprio Allan Kardec, eles citam Livro dos Médiuns, citam figuras que eles adoram explorar, né, que é o Chico Xavier, que o Chico Xavier me disse, que o Chico Xavier falou, como se o Chico Xavier fosse infalível, fosse a maior autoridade possível, imaginária, o que está ali dito no livro dele é a verdade absoluta, pronto, e acabou. Né? Então, eles exploram isso na mentalidade geral, desses ídolos do movimento, né? Divaldo Franco, enfim, vários por aí, para então explorar essas coisas de maneira mais sensacionalista possível. Então, vamos voltar aqui ao Social Blade, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, e já e logo nesse início, nós vamos aqui compartilhar, porque esse é o principal, uma das principais informações que eu tenho para passar para você hoje e que exemplifica bem, basicamente, tudo o que eu disse até esse momento, tá? Então, eu vou aqui compartilhar, um momentinho só. Aqui está. Esse é o Social Blade, eu acho que está aparecendo já para vocês aí, né? Já está, beleza. Esse é o Social Blade, esse canal é estrangeiro, tá? Acredito que seja americano, ok? Que ele mostra as métricas dos canais, tá? Se vocês colocarem lá canal Arthur Azevedo, canal Arthur Azevedo Difusão Espírita, por exemplo, lá em cima, né? Aqui nessa parte de cima, no canto superior direito, vai aparecer as minhas métricas e tudo mais. Estamos vendo aqui as métricas, inclusive colocamos a foto dele na nossa thumbnail, né? Na nossa capa, que é do Eduardo Sabag, que é o dono do canal que ele intitula Espiritismo Raiz. Com esse nome, ele quis dizer que é o espiritismo na sua pureza, o espiritismo sem qualquer tipo de desvio, é o espiritismo verdadeiro. E vocês podem perceber aqui do lado, no canto, já na parte de cima, né? Do lado da foto dele, do lado direito, ele se intitulando o maior canal espírita do mundo. Com que ele se baseia para dizer isso? Nos números, né? Nos números do canal dele. Então, nós estamos vendo aqui, ó, o número de assinantes do canal dele atualmente é de 833 mil pessoas. Só que, pessoal, nós temos notado, e notamos, né, efetivamente, que aconteceu algo muito estranho no último mês, ou nos últimos dias, com o canal do Eduardo Sabag, Espiritismo Raiz, que foi um aumento anômalo, completamente estranho das métricas, dos números do canal dele. Então vamos ver isso daqui com calma, tá? Não estamos inventando nada, estamos aqui demonstrando a nossa estranheza. Não estamos acusando ninguém de nada. Apenas gostaríamos de saber, inclusive, se o próprio Eduardo Sabag algum dia ver essa live, que ele possa explicar o que aconteceu aqui, né? Bem, logo aqui, olha, vou subir aqui, nós verificamos o seguinte. Está escrito em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. Aqui no canto superior esquerdo, não sei se eu estou botando a setinha aqui, não sei nem se vocês estão vendo a setinha, mas está aqui, ó. Assinantes nos últimos 30 dias. O que aconteceu aqui de estranho, tá? Que eu estou mostrando, apenas começando a mostrar. Houve um aumento do número de assinantes de 4.800%. Não são 4.800 pessoas, pessoal. Vocês podem ver aqui, ó, 4.800%. Isso em números equivaleu a 97 mil novos inscritos no canal dele. Agora vamos descer um pouquinho aqui, ó, ainda do lado esquerdo, descendo.
Vocês estão vendo aqui, né? Ó, que ele vinha tendo aí aumento de 0, 1.000, né? Isso em meses, ó, 0, ó, tô correndo aqui, ó, 1.000, não sei se está aparecendo para vocês, 2.000, 3.000. Esse era o aumento que ele vinha tendo, né? Assim, de tempos em tempos, ó, 0, 1.000, 1.000, 0, 1.000, 0, ó. Deve estar aparecendo para vocês, ó. 1.000. E agora, repentinamente, 61.000 aqui, ó. Apontando aqui, ó. 61.000 de uma hora para outra. Aí você deve estar pensando assim, Arthur, aconteceu. Não, pessoal, isso não é comum de aparecer. A não ser que um vídeo viralize, assim, absurdamente, algo assim muito diferente aconteça para que isso ocorra de maneira natural. Tá? E daqui a pouco a gente vai olhar no canal dele para ver se isso aconteceu. Que vídeo foi esse, né, que fez com que 61.000 pessoas, de um dia para o outro, decidissem se inscrever no canal dele? Vamos ver agora uma outra métrica. Essa é a métrica do dinheiro aqui. Agora vamos do lado direito aqui. Em relação às visualizações, pessoal, vejam bem aqui, ó. Houve um aumento de um dia para o outro, ao longo de 30 dias, de 30.454.000 visualizações. Isso é muita coisa. Porque se ele viesse, vejam bem, aumentando gradativamente, alcançasse os 30 milhões ao longo de um tempo longo, perfeito. Ó, ele vinha tendo esses aumentos aqui, ó. Acho que está aparecendo para vocês, ó. 100.000, né? De um mês para o outro, num dia, né, os vídeos dele realmente têm grandes visualizações, ó, 140.000, 78.000, 83, 63, 68, nessa faixa. Aí aqui já começou, ó, 276.000, aí já pulou para 1.022.667, ó, e essa não foi a maior guinada, ó, 2.113, agora vamos ver aqui, ó, 18.618 de um dia para o outro, no dia 28 de outubro. Então vejam que é um movimento, é uma ascensão meteórica, completamente anômala, que não vinha ocorrendo de maneira natural, orgânica, ao longo do tempo. Né? Vamos ver um pouquinho mais, que daqui a pouco eu vou explicar qual pode ser, não estamos afirmando nada, qual pode ser a razão disso. Tá? Então, aqui embaixo, ó, também mostrando as métricas, né? Dizendo aqui exatamente isso, só confirmando, né? Ó, ele vinha tendo aí aumento de 6.000, 4.000, no canto esquerdo, tá? 12.000, 13.000, aí de repente alcançou nos últimos 30 dias aí esses 97 aí, 1.000 inscritos, tá? Essa parte é dos inscritos de um dia, ao longo de um mês, tá? Visualizações, a mesma coisa e tudo mais, tá? Agora vamos voltar aqui para ver as métricas do dinheiro. Isso aqui está em dólar, tá, pessoal? Então está dizendo aqui, ó, ganhos mensais estimados. Isso aqui é uma estimativa, tá? Então eles colocam o valor mínimo e o valor máximo. No mínimo, por mês, esse canal estaria, né? Porque o fato de estar aqui, pessoal, não quer dizer que o canal esteja monetizado, tá? Mas daqui a pouco a gente vai dizer por que a gente acredita que o canal dele é monetizado, tá? Nós já adiantamos, porque ele faz práticas, vou até aproveitar para falar nisso. As práticas desse canal é justamente um canal que está preocupado com monetização. Inclusive, recentemente, nós mostramos para vocês que ele fez uma parceria com o nosso amigo Pseudo Kardec, o falso Kardec, o líder cientista, né, que se diz a encarnação de Allan Kardec.
Como que ocorre essa parceria? Essa parceria é justamente para ter um ganha-ganha. Então, por exemplo, o que ele fez lá? Ele marcou uma live conjunta, sendo que a primeira parte foi gravada para ficar no canal do Falso Kardec e a segunda parte no canal dele. Isso é para quê? É para que haja uma monetização e um engajamento igual. Porque se ele coloca só no canal do Falso Kardec, é só o Falso Kardec que vai lucrar. Certo? Se ele coloca só no dele, só o canal dele que vai lucrar, porque as pessoas vão ver o programa só no canal dele, não vão ver do Falso Kardec. Então, nós vemos aí que o Falso Kardec também tem essa preocupação. E o que é de espantar, né? Os próprios espíritos que ele diz receber também estão muito preocupados com essa métrica. Todo momento eles falam nos números do YouTube. Onde já se viu, né? Espírito, ainda mais superior, como ele diz que recebe, está preocupado com rede social. É um verdadeiro escracho que estão fazendo, inclusive ridicularizando a própria mediunidade, né? Para vocês verem aí, pessoal, que quando nós viemos aqui e estamos aqui alertando, não é por nada, não é por assim, por uma cisma, uma perseguição, são fatos concretos. Nós não estamos falando de orelhada. É o que nós sempre procuramos dizer. Pessoal, o que a gente fala, a gente demonstra. Não estamos baseados na nossa imaginação. E é o que a gente sempre diz. Eu não conheço nenhuma dessas pessoas. Eu nunca as vi na minha vida. Eu não teria por que ter qualquer sentimento, nem favorável, nem desfavorável a qualquer um deles. Então, não é uma perseguição pessoal, porque eu sequer as conheço. Eu sequer conheço essas pessoas. Eu nunca as vi na minha vida. A nossa preocupação aqui é dar pelo menos um mínimo, um alerta e um mínimo de decência que está faltando ao movimento espírita. Claro que por parte desses indivíduos. Quem está fazendo a coisa certa, ótimo, meus parabéns, dão-nos o maior apoio. Inclusive, né, chamamos vários lá para a Polêmica Espírita, vamos continuar chamando, porque são pessoas sérias e elas são em maior número, inclusive. Só que é aquela coisa, né? Nós temos o prato de sopa, mas se caiu uma mosca ali, acabou, contaminou tudo. E esses indivíduos são moscas na nossa sopa. Elas não vêm para colaborar, elas vêm para contaminar, estragar todo o resto. Vocês estão vendo? Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho do conteúdo dessas pessoas, né? Desses canais, né? Então vamos lá. Então o que nós temos aqui? Voltar aqui para o nosso Social Blade. Que, então, o mínimo que ele monetiza é 7,6 mil dólares. Já podem colocar aí na calculadora de vocês. 5 vezes 7, 35. 35 mil reais. O máximo, 121,8 mil mês. E por ano, ó, aqui são estimativas anuais, 91,4 mil até 1,5 milhão. Né? E aqui do lado, nós estamos mostrando para vocês justamente naquilo que já mostramos, né? 30 milhões, 454 mil visualizações nos últimos 30 dias, o que é um aumento de 2.393, quer dizer, o próprio Social Blade está indicando que houve um aumento anômalo disso daqui. Bem, aí vamos à explicação. Por que isso acontece? Então, vamos sair aqui já vou sair aqui do Social Blade do Espiritismo Raiz, tá? E vocês devem se questionar, quem não entende muito desses assuntos, tá? É uma coisa que eu mesmo desconhecia, até pouco tempo eu desconhecia, porque eu comecei a observar essas coisas, falei, bem, né, essas questões já vinham me martelando, mas, puxa, como é que existe esses aumentos aí
anômalos, absurdos. O canal estava tendo, em média, 2.000 de aumento de inscritos e, de repente, o camarada consegue 60.000. Que história é essa? Né? O que pode estar por trás disso daí? E aí, vamos aqui compartilhar com vocês, que não é todo mundo que sabe, né, dessa história toda, dessa possibilidade, que é isso aqui, ó. Existem empresas, né, que artificialmente aumentam o seu engajamento. Veja bem, ó. Você pode comprar inscritos, você pode comprar mais visualizações e até mais horas assistidas. Isso aqui é para que a pessoa atinja mais rapidamente aquela condição que eu falei para vocês anteriormente, de passar a ser um canal monetizado ou passível de ser monetizado, tá? E aqui eles dizem, ó, nós não usamos robôs nem contas falsas. No entanto, né, eles, obviamente, deve ser isso, né? Eles montam perfis e aí esses perfis eles colocam lá como se inscrevendo, esses falsos perfis, nos canais dessas pessoas, tá? Então, isso aqui, pessoal, se compra. Aí você deve perguntar, bem, se não são perfis verdadeiros, por que que então essas pessoas adquirem, né, esses inscritos e essas visualizações? Bem, as visualizações, obviamente, é para ganhar mais dinheiro, porque aquilo vai sendo contado. E se o YouTube descobrir que aquilo é artificial, o dono do canal pode perder, né? Pode perder, se ele descobrir, se o YouTube descobrir, ele perde o canal. Então, é uma ação, inclusive, de risco. Você está colocando quase que tudo a perder em função dessa manobra. É uma manobra vista pelo YouTube como desonesta. Não sou eu que estou dizendo. É só ir nas diretrizes do YouTube que vocês vão ver que eles encaram isso como uma manobra desonesta. Tá? Então, no caso aqui, temos a questão das visualizações, aquilo vai ser monetizado. E os inscritos? Aí é que vem a história. Vocês puderam ver lá que nesse canal aí que nós acabamos de mostrar, ele está lá, né, se arvorando em maior canal espírita do mundo. E nós vimos percebendo que ele já estava prestes a perder esse posto. Vou até tirar aqui para mostrar para vocês, ó. Vou tirar aqui esse aí da empresa. Não é só essa empresa, tá, pessoal? Pelo jeito, existem várias outras empresas que fazem esse trabalho, tá? De aumentar artificialmente as suas visualizações e o número de inscritos e o número de horas, tá? Então, vamos interromper aqui. Vamos, então, para este outro canal, que os números já estavam rivalizando com o do senhor Sabag, que é esse aqui chamado Canal Espírita do professor Luiz Fernando Amaral. Daqui a pouco a gente vai analisar um pouquinho esse canal aqui, né? Então, ele já vem aí com um número bastante grande de inscritos. Ó. Aqui já está dizendo 679 mil. Então, já vinha se aproximando bastante aí do canal Espiritismo Raiz. Então, daqui a pouco, quem poderia dizer que era o maior canal espírita do mundo não era mais o senhor Sabag, sim o senhor Luiz Fernando Amaral. Né? Aqui estão as métricas dele. Também aqui, ó, é um valor bastante alto, né, em relação se o canal dele for monetizado, né? E a métrica dele, pelo menos, está normal, inclusive com queda, tá? Ele teve uma queda nos últimos 30 dias e 25% no número de novos inscritos. E uma queda de 11,3% na média de visualizações, tá? E aqui nós não vimos, né, temos que ser justos, não vamos aqui inventar nada, né? Não vimos nenhum comportamento anômalo no canal dele, tá? Então, tá aí, ok? Então, vou cessar aqui o compartilhamento,
né? Agora, vamos analisar aqui rapidamente um pouco desses dois canais. Para vocês terem uma ideia a quantas anda, né, o nosso pobre movimento espírita. Lembrando, pessoal, que nenhum desses dois são chamados para nada. Nós não conhecemos nenhum centro espírita, nenhuma federação que abrace o trabalho desses indivíduos, que os chame para fazer palestras, estudos. Quer dizer, o que demonstra, né, que são indivíduos que, enfim, não têm um histórico, né, dentro aí do movimento espírita, né? Eles obviamente se aproveitaram aí da própria existência do YouTube para então, né, fazer esse trabalho aí de divulgação que eles chamam de divulgação. E o que nós notamos, pessoal, e vocês podem notar ou até discordar da gente, é uma vertente é, estritamente sensacionalista em boa parte desses vídeos. Então, estão vendo aqui, ó, médium que faz isso trabalha para as trevas. Aprenda a se livrar e defender dos obsessores. Quem era você na última encarnação? O camarada, né, o dono do canal faz o vídeo lá do próprio carro dele, né? Essas coisas acontecem entre espíritos. Faltam só alguns dias. Quem são os mentores de políticos? Por isso aparece zumbido no ouvido. Zumbidos no ouvido podem te levar ao plano espiritual. Pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus. Não é possível que pessoas que tenham algum conhecimento doutrinário mais profundo estejam visualizando essas coisas. Eu acredito que só podem ser pessoas que não entendem nada de espiritismo para estar vendo esse tipo de conteúdo. E pior, né, que é divulgado numa linguagem chã, pobre, popularesca, assim, como se fosse assim, como se estivesse falando de futebol, falando da novela, sabe? Sem nenhum, até a postura, falta até na seriedade, até na postura do indivíduo. Faça isso se não quiser ir para o planeta, para ir para o exílio, né? Como ele está dizendo ali, guerra, aceleração da transição planetária. Essas pessoas vieram de outros planetas. Dinossauros estão reencarnados na Terra. Meu Deus do céu! Gente, é tétrico ver uma coisa dessa. A falta de responsabilidade completa, ao nível de fantasia, de deturpação do espiritismo. Amanhã ou depois o espiritismo cai na vala aí comum das piores seitas que existem, e aí o pessoal vai querer se perguntar por quê. Por conta de coisas assim. E engraçado que em ambos os canais, temos aí um conteúdo geralmente muito voltado para aquilo que o senhor Geraldo Lemos Neto produz. Tudo que o senhor Geraldo Lemos Neto inventa de um lado, eles vão lá e tratam de repassar. Talvez seja por isso que o senhor Sabag rompeu a parceria que ele estava tendo com o falso Kardec. Porque ele notou que o falso Kardec não estava tendo, por parte dos espíritas, o reconhecimento que ele achava que ia ter. E aí o canal dele começou a diminuir as visualizações, ele começou a ver as reclamações do seu público, e aí então, né? Mas não foi porque ele estivesse preocupado com a questão doutrinária. Tanto é que ele colocou, ele sabia do conteúdo do falso Kardec. Mas quando ele viu que passou a não ser interessante para ele, ele rompeu a parceria e não mais compartilha os vídeos da Casa Plataforma da Mistificação. Porque se ele tivesse certeza da qualidade doutrinária, ele não teria por que romper com isso daí. Né? Mas
Ele sabia que era uma coisa negativa, porém sensacionalista, que ele achava que as pessoas iam apreciar aquilo no canal dele. Era uma maneira até de ele produzir menos conteúdo, ter menos trabalho, jogava lá as vídeos do falso Kardec e continuaria com a monetização alta, melhor ainda, sem ter que produzir vídeo. Mas aí começou a cair o número de visualizações, ou permaneceu da mesma, então para ele pareceu que pode ter parecido que não era vantagem. E aí ele então rompe a parceria com o canal da Casa Plataforma da Mistificação. Coisa que nós já tínhamos aqui denunciado, essa parceria. Inclusive, né, mostrando que o senhor Geraldo Lemos diz que Chico Xavier era a reencarnação de Allan Kardec, enquanto o falso Kardec se diz a reencarnação do falso Kardec. Então ele se viu também num beco sem saída. Bem, até ontem eu apoiava a tese do senhor Geraldo Lemos, agora eu estou apoiando a tese de uma outra pessoa que diz que quem é Kardec é ele e não Chico Xavier? Vejam a pataquada, vejam a mixórdia desse tipo de divulgação doutrinária. É lamentável uma coisa dessa. É lamentável sob todos os pontos de vista. E eu fico me questionando. Alguns canais realmente já têm criticado o conteúdo desse senhor, do espiritismo raiz, mas é um ou outro. Né? Enfim. Bem, agora vamos ver então um pouquinho aqui. A gente já está chegando aos nossos finalmente. Do conteúdo desse que já seria o segundo, né? Ou já estava na iminência de ser o canal espírita mais visualizado, espírita entre aspas, né? Pelo amor de Deus. Que é a esse daí, ó, vou aumentar aqui para vocês, um momentinho só, aumentar não, né? Vou subir aqui a tela, do senhor Luiz Fernando Amaral, que inclusive já andou recebendo uma série de críticas de outros canais e reagiu de uma maneira bastante intempestiva, parece até que andou ameaçando de processo e tudo mais. Só que as pessoas, pessoal, têm o direito de darem as suas opiniões. Ninguém tem a obrigação de apreciar o canal dele. E vocês vejam aqui, ó, é sempre também um conteúdo sensacionalista. Profecia de Padre Pio, 3 dias de escuridão. É a questão, né, do fim do mundo ou da transição planetária que nós há tanto tempo estamos alertando aqui, por aqui. Mensagens, supostas mensagens de indivíduos famosos como Elvis Presley, né? Uma outra coisa que presta, que colocou aqui alguma coisa do Raul Teixeira, dá uma melhorada, aí depois vem com outros conteúdos do tipo carta enviada, outra também psicografia de gente famosa, ou de filho de gente famosa, é tudo, ó, testes nucleares na Lua, pelo amor de Deus, gente, né? Coisa sem embasamento científico nenhum, embasamento factual nenhum, né? Nossa Senhora Aparecida, enfim, né? A exploração aqui da figura do Chico Xavier, enfim, tudo isso que é com qual objetivo, pessoal? Atrair visualizações. Dificilmente a pessoa vai aprender alguma coisa de substancial com esses canais, que só vão atrair também pessoas que não querem saber de estudar, que não querem saber de aprofundamento em nada. Ler obras sérias. Então, é este o público desses canais. É o público descompromissado. É o público de revistas caras do além. É isso. Né? É isso que essas pessoas, de maneira oportunista, exploram. E aí desinformam, aumentam aí as fantasias, as ilusões, as informações completamente fantasiosas, né? Sem
confirmação nenhuma, enfim, jogadas aí. Por quê? Porque chamam a atenção. Pelos próprios aí títulos das lives, a gente vê que é uma coisa para chamar a atenção, para atrair visualização. Não tem comprometimento com a verdade. Não tem comprometimento com o espiritismo. Eles dizem que aquilo é espiritismo. Entre dizer e ser, uma distância aí enorme. Né? Então, vamos, né, tirar aqui. E para encerrarmos, pessoal, trouxemos aqui uma mensagem muito interessante de um espírito, né, que tanto quando encarnado quanto desencarnado, tem nos trazido esses alertas, tá? Que é Viana de Carvalho, né? Então, Viana de Carvalho justamente nos trouxe uma mensagem que se encontra aqui num site, que nós não vamos ler toda, mas vamos ler justamente essa parte que diz mais respeito, né, àquilo que nós estamos falando, tá? Daqui a pouco nós vamos aí para os comentários de vocês. Então vejam bem, prestem atenção no que Viana de Carvalho nos disse, né, para dizer que é só a opinião do Arthur, que o Arthur está exagerando, que o Arthur está perseguindo, etc, etc. Vamos lá. Quando o personalismo sensacionalista domine o psiquismo do homem, naturalmente que o aturde, tornando-se mais grave nos sensores mediúnicos, cuja constituição delicada se desarticula ao impacto dos choques vibratórios dos indivíduos desajustados e das massas esfaimadas, quer dizer, esse público que eu estava me referindo, insaciada, sempre à cata de novidades e variações, sem assumirem compromissos dignificantes. Aquilo que nós temos alertado há tanto tempo, né? Aí ele dá um exemplo aqui. São João Bosco, portador de excelentes faculdades mediúnicas, resguardava-as da curiosidade popular, utilizando-as com discrição nas finalidades superiores. Santa Brígida, da Suécia, que possuía variadas expressões mediúnicas, mantinha o pudor da humildade ao narrar os fenômenos de que se fazia objeto. José de Anchieta, médium admirável e curador eficiente, agia com equilíbrio cristão, buscando sempre transferir para Jesus os resultados das suas ações positivas. São Pedro de Alcântara, virtuoso e médium possuidor de vários dons, entre aspas, ocultava-os, a fim de servir apagado, enquanto o Senhor, por ser o intermédio, se engrandecia. Claro que está falando dessas figuras numa época em que não havia espiritismo, né? Mas a mediunidade estava lá, nós sabemos que a mediunidade não é apanágio, né, dos espíritos. Prossegue aqui dizendo: Santa Clara de Montefalco procurava não despertar curiosidade para os fenômenos mediúnicos de que era instrumento, atribuindo-os todos à graça divina de que se reconhecia sem merecimento. Os médiuns que cooperaram na codificação do Espiritismo sensatamente anularam-se, a fim de que a doutrina fixasse nas almas e vidas as bases da verdade e do amor, como formas para aquisição dos valores espirituais libertadores. Todo sensacionalismo altera a face do fato e adultera-lhe o conteúdo. Exatamente o que fazem esses canais, né, pessoal? Exatamente o que faz o pseudo Kardec, com a sua egolatria. Ele não é o único, né? Realmente, comparemos aí esses exemplos que nos trazem Viana de Carvalho com esses indivíduos. Vejamos o quão estão equivocados, e mais ainda equivocados estão quem os seguem e que acredita nesses indivíduos, que por vezes nem médios são. Estão apenas reproduzindo esses conteúdos fantasiosos e sensacionalistas de obras mediúnicas publicadas sem a menor responsabilidade.
Continua Viana de Carvalho. Quando este se expressa no fenômeno mediúnico, corrompe-o e descaracteriza-o e põe-no a serviço da frivolidade. Olha os temas que são tratados nesses canais. É uma frivolidade absurda, total. Exploração da mediunidade. Deturpação das informações para fins sensacionalistas. Gente, o meu tom é assim, está assim, porque é revoltante uma coisa dessa. E, ao mesmo tempo, nós sabemos, nós nos apiedamos dessas pessoas, porque elas não sabem o resultado disso. Elas não devem acreditar na vida após a morte, não é possível. Porque se elas acreditassem, elas não estariam agindo dessa maneira irresponsável. E danosa a uma coisa séria que é a divulgação doutrinária. Elas mal sabem os débitos que estão contraindo perante a lei divina. Não devem acreditar, porque não é possível, porque se acreditassem, certamente não agiriam dessa maneira. Agora, e outra coisa, porque se elas estivessem fazendo mal somente a si próprias, nós nada teríamos com isso. O problema é que isso acaba descambando e tendo reflexo em milhares e milhares e milhares. Vocês estão vendo aí o número de visualizações desses canais, pessoal? Olha o nível de desinformação que está sendo levada para essas pessoas. Elas vão achar que espiritismo é isso. Que é essa bagunça aí. Quer dizer, estão levando para as pessoas uma visão completamente deturpada. E ainda tem a cara de pau de chegarem lá e dizerem que é espiritismo raiz, que é canal espírita. Onde? De Kardec eles pouco falam, né? É uma característica. Kardec fica lá no fim da prateleira. Eles citam Kardec quando aquilo lhes vai favorecer. Quando não vai favorecer, esquece. Aí eles vão ficar com os médiuns estrela, vão ficar com os seus divulgadores estrela, de 2019, 2057, fim do mundo, transição planetária, crianças índigo, e essas invencionistas, Atlântida, e essas invencionistas todas aí. Médium recebendo o deus da mitologia. São esses os astros que são explorados por esses indivíduos. Volta e meia aí põe lá um Raul Teixeira para dar uma maquiada, né? Eles dão uma maquiada de vez em quando para não ficar tão feio. Mas o conjunto da obra está lá. Continuemos com Viana de Carvalho, então estamos terminando. Todos quantos se permitiram, na mediunidade, o engano do sensacionalismo, não obstante as justificações sobre as quais se resguardam, claro, eles têm justificativas para tudo, desceram as rampas do fracasso. É o que vai acontecer. Enganados e enganando aqueles que se deixaram fascinar pelos seus espetáculos, nos quais o ridículo passou a figurar. Isso aqui é bom para as pessoas que acham que a gente aqui está carregando demais na crítica, nos adjetivos. Não, Arthur, ridículo, fantasioso. Não, a gente tem que orar por eles. Não, a gente ora sim, só que a oração por si só não vai fazer efeito. Muito menos nos enganados. Porque os enganados não vão ficar sabendo. Então a gente tem que ser claro, pessoal. Não é colocar toda a responsabilidade em Deus e no mundo espiritual, não, nos espíritos, não. Nós temos que fazer a nossa parte. Se nós não fizermos, quem é que vai fazer? O espírito vai se materializar para resolver os problemas? Vai haver materialização aqui no YouTube para falar para as pessoas? Não vai.
Então, vocês estão vendo aí o que o Fernandes Carvalho está dizendo. Olha os adjetivos que ele está se utilizando. Vamos lá, terminando. O tempo, este lutador incessante, encarrega-se de aferir os valores, demonstrar que a árvore que o pai não plantou termina por ser arrancada. E nós já notamos sinais de desgastes em alguns desses divulgadores. Casa Plataforma da Mistificação já está lá um burburinho. O falso Kardec já anda dizendo que as pessoas de lá estão chegando tristes, desanimadas, que estão desconfiando dele. Tá lá, ó. Por que será? Por que será? Porque eu de longe aqui desconfiar é uma coisa. Tem um peso, mas que não é um peso tão grande quanto indivíduos que estão lá. E aí ele vem com a ameaça. Ah, se vocês quiserem ficar, fiquem. Claro, ele coloca isso na boca dos espíritos, né? Não é ele que está. Ele diz que não é ele que está falando, porque é uma maneira, né, de dar uma respeitabilidade, um peso, de dizer que é um espírito ali se comunicando. Aí ele chegou lá para os indivíduos que frequentam a Casa Plataforma da Mistificação e diz: olha, se vocês quiserem sair, podem sair. Quer dizer, lá dentro já está havendo uma desconfiança, porque, obviamente, que eles estão vendo até coisas que nós não estamos vendo, estão notando coisas que nós não estamos notando, porque não estamos lá. E já está havendo, né, saídas, existências. E agora, um dos seus últimos vídeos, ele está dizendo que vai ter uma linha agora pentecostal por lá. Que os evangélicos têm um fogo muito maior que os espíritas. Então, agora surgiu lá um ex-pastor evangélico que vai colocar fogo na Casa Plataforma da Mistificação. Por quê? Olha lá. Porque ele viu que entre os espíritas não teve o sucesso que ele queria. Então, agora ele vai seguir uma linha mais pentecostal, evangélico pentecostal, e não se admire que daqui a pouco vão pedir dízimo. Já não basta, né, a monetização do YouTube, possivelmente daqui a pouco vão pedir dízimo e, obviamente, tentar atingir esse público que é muito maior e muito mais suscetível de ser enganado do que os espíritas, porque, afinal de contas, né, boa parte dos espíritas já tem um pé atrás, porque na doutrina fala da mistificação, fala da fascinação, do charlatanismo, enquanto que, né, no meio evangélico a coisa já não é, né, só começar a falar de Jesus e tudo que já começa, já eles, o senso crítico deles já vai lá embaixo. E é um público muito maior, né? Então ele quer números, quer encher, é seita, né? Inclusive já estamos assistindo um documentário que vocês nos sugeriram, né? No caso foi deixa eu ver aqui, esqueci o nome, desculpa, esqueci o nome, são tantos nomes. Tem, inclusive, eu sugiro para vocês também, né? Passo essa sugestão lá no Netflix, né? Sobre as seitas, tá? Tá corroborando. A Cláudia Isadora, desculpa, Cláudia Isadora, que são tantos nomes. A Cláudia Isadora nos sugeriu assistir no Netflix, né? Sobre lá as seitas, nós já estamos no 3º episódio, né? São 6 no total. Está corroborando tudo que nós falamos. É porque nós, né, de certa maneira, já inclusive citamos muitos deles, né, quando falamos sobre a questão do fim do mundo, das datas e tudo mais. Boa parte dessas seitas são seitas apocalípticas, gurus que exploram essa questão de transição planetária. Só um venezuelano lá que não explorava isso, né? Um guru venezuelano. Mas o resto tudo falava da tal da transição planetária, né? Fim do mundo e tudo mais. Nós já tínhamos citado, então já conhecíamos, né? Mas em relação às técnicas, né? São técnicas que a gente vê que muitos aí andam adotando, né?
essa seita aí do falso Kardec adota muitas dessas técnicas, então muito em breve assim que nós terminarmos de assistir, nós vamos trazer aí nossas considerações sobre isso. Agradecemos mais uma vez a Cláudia Isadora por essa boa dica que nos deu. Então vamos lá. Voltando com Viana de Carvalho, está no finalzinho. O tempo, este lutador incessante, encarrega-se de aferir os valores e demonstrar que a árvore que o pai não plantou termina por ser arrancada. E a gente sabe que o fim das seitas é sempre esse, né, pessoal? É a derrocada completa. Quando tais aficionados da mediunidade bulhenta se derem conta do erro, olha que nós estamos avisando há um bom tempo. Caso isto venha a acontecer na Terra, possivelmente o caminho do retorno à sensatez estará muito longo e o sacrifício para percorrê-lo os desencorajará. Diante do sensacionalismo mediúnico, recordemo-nos de Jesus, que após os admiráveis fenômenos de socorro às massas, jamais aceitava o aplauso, as homenagens e gratulações de beneficiários, recolhendo-se à solidão para no silêncio orar, louvando e agradecendo ao Pai, a eterna fonte geradora do bem. É esse, pessoal, o exemplo que nós temos que seguir. A de Jesus. E não desses enganadores que estão deturpando a mensagem que é de Jesus. E que o Espiritismo vem corroborar, vem explicar, vem detalhar e não fantasiar, e não iludir, e não ludibriar, e não monetizar. Ok para monetizar, mas para fazer a roda da divulgação continuar, e não para encher bolsos. Inclusive, esses indivíduos demonstram sinais evidentes de riqueza. Muitos dizem que já eram de uma condição social alta anteriormente. Pode ser. Então, pessoal, é lamentável. A gente se emociona com os bons exemplos, ao mesmo tempo que a gente realmente não se conforma com o que alguns indivíduos vêm fazendo. Mas nós não somos juízes. É a consciência deles que vai falar mais alto. Mas enquanto não fala, a gente tem que alertar, porque as pessoas não têm nada a ver com isso. Quem realmente vai julgar é a consciência e as leis divinas. Nós não somos juízes. Agora, não é porque nós não somos juízes que a gente vai simplesmente assistir isso calados. Eu não concordo com essa postura. Tem muita gente que concorda, respeito, Arthur, deixa para lá, não fala. Aliás, nem muita gente fala isso para mim, tá? É porque é uma coisa corriqueira de acontecer por aí, tá? Eu não tenho tido tantas admoestações como possa parecer. Tá? As pessoas estão entendendo o objetivo da coisa. Estão vendo, inclusive, da necessidade de dar nomes aos bois. E nós ficamos alegres com isso, porque estão vendo que é preciso que sejamos mais claros, né? E separarmos efetivamente o joio do trigo, mostrarmos para os internautas, para os espectadores, olha, pessoal, cuidado com isso daqui, isso não está em condição de ser visto como espiritismo sério. Aquilo outro está bacana, vamos enaltecer o trabalho dos julgadores sérios, como fazemos lá no Polêmica Espírita. Não, e ainda não levamos todos, tá? Não quer dizer que sejam só aqueles, não. Tem uns que, às vezes, né, nós estamos aí conversando, questão de horário, e tem muitos mais. Pode ser que nós nunca chamemos alguns que também são sérios, porque são muitos. Então, não quer dizer que nós achemos que seja terra arrasada. Nós ainda achamos que tem jeito, mas a gente tem que fazer por onde? A gente tem que agir, a gente tem que, né, fazer alguma coisa, dar a nossa contribuição para que as coisas
realmente mudem para melhor. Então vamos aos nossos aqui, desculpe aí a emoção, né, pessoal? Você sabe que nessas horas, né, a gente sabe que tem algumas influências. Eu não sou médium ostensivo, mas possivelmente, né, a gente sabe que tem as nossas companhias, né? Bem, então vamos lá para os comentários de vocês, né? Já li alguns aqui no início, estou rodando aqui a nossa. Fernanda Linhares, né? Fico aqui me questionando, que bom que o YouTube te dá a opção de o canal ser ou não monetizado, mas será que a monetização em si seria indiretamente uma forma de ganhar dinheiro com o espiritismo? Isso vai da intenção de cada um, né? Demos o exemplo da Rai TV, assim como tem outros canais, tem o TV Mundo Maior, tem outros aí que a gente vê que é para reinvestir, né? Para que a coisa, né? Eles estão, porque, por exemplo, uma licença do StreamYard, que é o programa que utiliza, é muito cara, pessoal, né? Por exemplo, se você quiser ter várias transmissões ao mesmo tempo, você tem que comprar a licença do StreamYard. E é muito cara. Então, de onde que a pessoa vai tirar o dinheiro? Não é todo mundo que tem condição, tá? Então, a monetização não é por si só um mal, e sim, né, a questão da qualidade e também da qualidade do canal, a qualidade do conteúdo que é veiculado, né? E também a questão, pô, a pessoa está fazendo a divulgação sozinha, não precisa nem do StreamYard pago, está querendo monetizar para quê? Percebeu? Então é por aí. Vamos lá, continuando. Mas boa pergunta, tá? Perfeito. Jorge Matos, o Social Blades da FEB mostra que está fraquíssimo o engajamento, realmente. A melhor forma de divulgar a doutrina é pela internet. Se Ferrari não souber pilotar, outros pilotam em seu lugar. Exatamente. Né? Mas a FEB, infelizmente, né, ela de certa forma também deu vazão a todo esse conteúdo sensacionalista que anda por aí. Muitas obras mediúnicas publicadas sem a menor responsabilidade e que vêm alimentando esses canais aí, né? Vamos ver aqui. O Leandro aqui tem uma opinião, né? Bacana. Dizendo, Fernandinha, temos que aproveitar toda oportunidade para trazer dinheiro para as coisas boas. Os canais espíritas sérios têm que monetizar e usar o dinheiro para as contas do centro e seus projetos. Bacana. Tá aí. Eu penso exatamente da mesma maneira, sem que se descure da qualidade, né, da veiculação doutrinária. Não é porque, né, se tem aí despesas, eu sei que o Leandro não quis dizer isso, estou apenas complementando, né, que se deva, então, sair por aí fazendo qualquer coisa, né? Deixa eu ver aqui. Achei eles dizendo aqui, grande parte dessas arrecadações são meios de vida, é isso que nós somos contrários, né? Deixa eu ver aqui, Sheila Siqueira aqui também, né? 20% para a instituição, 80% para o bolso. Realmente, mas tem uma hora que a gente não tem um controle, né? Do que vai para o bolso e o que não vai. Deixa eu ver aqui. Enfim, né? São opiniões, né, pessoal? A gente às vezes, né, tem aí são certas estimativas. Ô, Leandro, que interessante. Arthur, pessoal, pesquisei um vídeo ensinando a descobrir se o canal é monetizado. Aí, ó, bacana, bacana. Tem alguns sinais, sim. Tem um até que eu descobri outro dia, mas agora eu não me lembro. Eu até cheguei a comentar, eu acho que até com a Fernanda, e depois acabei esquecendo. Ah, tá. Quando tem escrito Monetization Enabled. Ah, lá, ó. Monetização habilitada. Exatamente. Né? Beleza. Bacana aí, ó. Muito bom. Depois eu vou ver aí de alguns outros, né? Letícia Hollis dizendo, sabe qual é o problema? Eu mesmo, quando comecei meu caminho espiritual, fui atrás de tantas coisas, que eu tinha até naquele que se diz Jesus, só agora comecei a perceber as mentiras. Bacana aí, ó, veja, né? Letícia foi uma pessoa que caiu na real, não há vergonha nenhuma. Pior, muito pior, quer dizer, o ruim mesmo, pior não, o ruim mesmo é persistir no erro, né? Ela fez maravilhosamente bem aí a sua decisão.
E ainda diz o seguinte: as pessoas estão com fome de conhecimento e quando começa não sabem bem o que é verdade ou não. Realmente, né? Realmente são essas pessoas que esses canais aí tentam amealhar, né? Eh, a Glai dizendo: "Posso estar errada", a mulher, né? "Darei minha mão à palmatória, mas fico a doutrina espírita do que com o movimento espírita". Exatamente. Misericórdia, só preces para esses incautos, incautos. Exatamente, a Glai. Hã, Fernando Linhares dizendo: "Ó, eu não conto mais com os federativos, porque não estão nem aí, somente a arrecadar". Triste situação, né? Realmente, aqui, por exemplo, na antiga Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que é hoje o Instituto Bezerra de Menezes, nós vemos lá livros com nada a ver com o espiritismo sendo vendido na livraria, né? Terrível. Maria da Luz dizendo: "Temos que nos perguntar, nós pensamos por nós mesmos ou aceitamos e reproduzimos os pensamentos alheios?". Exatamente. As pessoas não têm essa personalidade, né, engraçado, eles vão com Maria, vai com as outras mesmo. Psicografia de famosos, cai fora. Exatamente. Faltou mostrar a cereja podre do bolo, o canal da plataforma Mistificação. Esse aí, né, pessoal, nós já falamos bastante, né, mas realmente é a cereja do bolo. Ali a questão é toda essa mesma que nós estamos falando. O pior, né, colocando aí Kardec na história, colocando o espiritismo também na história. Matheus Oliveira dizendo o seguinte: "Arthur, o que te motiva a manter o canal e defender nossa preciosa doutrina? Me perdoe a pergunta pessoal, o que a doutrina representa para você?". Rapaz, é difícil de dizer. É uma coisa que já vem lá de trás, né. Foi acontecendo naturalmente, digamos assim, né, foi meio que caindo no nosso caminho e a coisa foi crescendo, né. Teve como uma espécie de ápice ou início a publicação do livro Ramatiz Sábio e Pseudo-Sábio, e aí as pesquisas continuaram, nós fomos vendo aí uma série de inexatidões doutrinárias, inexatidões científicas, filosóficas, enfim, e a pesquisa foi aumentando, né? Por isso que nós hoje falamos de tantos temas diferentes, né? Porque foram temas que nós fomos pesquisando aí ao longo do tempo, né? Então, são 4 livros, né? Um em coautoria, tivemos o Espiritismo versus Ramatizismo, que é uma compilação, né, dos artigos que publicamos no nosso site, né, o espiritismocomkardec.com. Depois tivemos a pesquisa do Atlântida, estamos aí com planos de colocar, de fazermos mais livros, só que virtuais, né, que não precisem ser vendidos, não precisa de editora, nada disso. Né, estamos com esses planejamentos aí, onde o conteúdo desses estudos poderão também ser acessados em forma de livros virtuais. Chile Siqueira, excelente, Arthur, gratidão por esses conteúdos esclarecedores, parabéns pela sua coragem, onde vemos tantos expositores vendo o bonde passar de braços cruzados, infelizmente, né? Kardec combatia os falsos cristos, por que nós não fazemos a mesma coisa? É o que eu sempre digo, o tal do não julgueis sendo levado à risca. Perfeita lembrança da Fernanda. Esse não julgueis é desvirtuado justamente para atender aos interesses errados, interesses outros, interesses dos espertalhões. Os espertalhões não querem julgamento. Os espertalhões não querem crítica. Os espertalhões não querem ser desmascarados. É por isso que eles vêm com essa história do não julgueis. E eles deturpam esse ensinamento evangélico completamente. Claro que para se favorecerem, né? Vamos lá. Letícia Hollis fazendo uma coisa que nós estamos já, né, pensando em fazer, né? A gente fica até com receio de sermos injustos, né? Que poderia aconselhar canais sérios, porque certamente há canais sérios que nós não conhecemos, né? Mas vamos falar mais disso, vamos sim, existem vários, eu preciso, agora pela memória, assim, de sopetão é complicado, mas tem muitos canais sérios por aí,
né? Tem um canal, enfim, de federativas sérias, como a USE, por exemplo. Eu vou evitar de falar por agora, né, para a gente não cometer aqui injustiças, né? A gente, por exemplo, conhece o canal do IGESE, né? Fizemos vários estudos lá, enfim, porque conhecemos mais o trabalho, né? Tem o Orson Carrara, enfim, tem tantos divulgadores, né? Que fazem trabalhos relevantes, né? Cosme Massi, nós sempre que podemos falamos aqui, enfim, né? Cosme Massi, eu acredito, seja aí um canal, a gente tenha uma segurança doutrinária bastante elevada, assim como alguns desses outros que eu já mencionei, né? Deixa eu ver aqui. Pessoal fazendo comentários breves, né? É isso aí, pessoal. Então, vou ocultar aqui o comentário final. Agradecemos aí, né? A Fernanda Linhares dizendo aqui no finalzinho. Viana de Carvalho deu bem na espinha e na jugular. Tá aí, ó. Né? Então a gente tem que parar com essa história, né, de achar que o senso crítico tem que ser colocado de lado à custa de caridade. Caridade não é isso. Né? Caridade não tem nada a ver com senso crítico colocado de lado. Se Deus nos deu a inteligência e nos desenvolveu em nós o senso crítico, claro que a gente também né, não pode levar isso aos últimos limites, né? Tem que ser uma coisa que tenha fundamento, que tenha esteja sendo colocada de uma maneira racional, minimamente equilibrada, né? Não posso chegar aqui e sair xingando todo mundo, né? Não se trata disso, mas a gente está se questionando. Poxa, será que isso é divulgação doutrinária séria? Será que não é? Quais são os limites éticos da divulgação doutrinária? É monetização em primeiro lugar ou é divulgação em primeiro lugar? Isso é falta de caridade aonde? Até hoje estou esperando que nos demonstre onde é que existe a falta de caridade nisso. Se demonstrar, a gente fecha a boca e não fala mais nada, né? Bem, então é isso, pessoal. Agradecemos mais uma vez aí. Temos aí só agradecer pela presença de todos vocês, né? Que estão utilizando aí parte do sábado, né? Para nos acompanhar aqui. Nós temos muito a agradecer a vocês. Sem vocês, realmente, esse trabalho não continuaria, né? Se nós notássemos que o trabalho estava sendo mal recebido, não estava sendo compreendido, a gente realmente não teria mais motivação de continuar, mas pelo contrário, cada dia mais nos sentimos motivados a continuar, porque estamos vendo que o caminho é esse, né? Que estamos ao lado da verdade, ao lado dos verdadeiros interesses da doutrina espírita. Sem, obviamente, nos julgarmos aí perfeitos, vamos cometer erros, isso a gente sabe que acontece, né? Mas temos aí o cuidado de fazermos as críticas com embasamento, né? De fazermos os comentários bem embasados, né? Tendo todo o amparo aí que a gente precisa, ok? Então tenha um bom fim de semana com as suas famílias, ou então mesmo sozinhos, enfim, um bom descanso, porque segunda-feira começa tudo de novo, não é mesmo? Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.